Excesso nenhum, irmãos, convém a nós, principalmente excesso em práticas que Paulo vai dizer que há coisas que não convêm aos santos. Tem coisas, irmãos, que não deve fazer parte da nossa vida, que não deve fazer parte da nossa rotina, que não deve fazer parte do nosso contexto familiar e nem de criação. Então Paulo aqui no final vai dizer: olha, é obra da carne o quê? Bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declara a vocês, como antes vos preveni, que os que seguem tais práticas não herdarão o reino de Deus. É triste dizer isso, irmãos, mas em nossos dias há muitos ditos cristãos que não apenas consomem deliberadamente bebidas, como ostentam elas. É interessante que essas mesmas pessoas que hoje lotam as igrejas, elas usam do mesmo artifício e da mesma técnica usada por Satanás. Jesus está no deserto com fome, depois de 40 dias, 40 noites. O diabo chega lá. O diabo tenta convencer Jesus por argumentos físicos, mas quando o Satanás recebe uma recusa, Satanás pega a própria palavra de Deus. Isso, agora eu quero ver se Jesus não vai recuar, porque eu vou colocar ele contra a palavra. Gente faz igual o diabo, pega a Bíblia para tentar justificar os seus pecados e os seus excessos. Pode usar um monte de um exemplo na Bíblia, e a Bíblia não fez questão de esconder os erros das pessoas que estavam lá. Mas chega um momento que a Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então eu olho para a Bíblia, e aquilo que os homens e mulheres de Deus fizeram, que agradaram ao Senhor, eu copio. O que os homens e mulheres de Deus fizeram, que desagradaram ao Senhor, eu descarto, porque o meu exemplo maior é Jesus e não são as pessoas. Simples assim. Então você pode copiar um monte de coisa errada de mundo errado na Bíblia. Quando alguém fala contra a bebida alcoólica ou adverte, as pessoas dizem: ah, pastor, mas na Bíblia não está escrito que beber é pecado. Essa é a que os cachaceiros das igrejas defendem. Não está escrito que beber é pecado, mas é embriaguez. A Bíblia diz que você não pode se embriagar. A questão é: qual é o ponto da embriaguez? E sim, irmãos, o pecado de fato é embriaguez. Mas sabia que existe uma outra coisa que deveria nos levar à vigilância dos nossos atos? Deixe-me ser bem claro com os irmãos, e para mim esse texto é extremamente esclarecedor quando o assunto é isso aqui. 1 Coríntios capítulo 8, Paulo está tratando com os irmãos a respeito de carne sacrificada aos ídolos. A igreja de Corinto estava num contexto onde havia muito paganismo, e lá existiam os templos que faziam rituais com animais. Então Paulo quer tratar isso. Olha o que Paulo vai dizer: olha, não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos. Olha o que Paulo dizendo: pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenha cuidado, Paulo vai dizer isso, que essa liberdade de vocês não venha de algum modo ser tropeço para os mais fracos. Paulo começa a dizer o motivo pelo qual aqueles irmãos deviam ter cuidado ao comer aquela carne. E aí Paulo continua: porque se alguém enxergar você que tem conhecimento sentado na mesa do templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. O problema de muita gente começa a caminhar com Jesus, que ele acredita que a vida cristã diz respeito a só nós. Irmãos, a Bíblia nos ensina que a vida cristã não diz respeito só a nós, diz respeito a nós e à consciência do nosso irmão, diz respeito a nós e aos outros irmãos que fazem parte da mesma família, a quem nós temos sim que prestar contas. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Você pode fazer isso longe da família e do povo de Deus. Aqui nós temos a obrigação de prestarmos conta uns para os outros, no sentido de que os meus atos ferem a consciência do outro, pode dificultar a caminhada do outro com Jesus. Então Paulo vai dizer: irmãos, eu sei que comer carne ou deixar de comer carne não acrescenta nada na minha vida espiritual. Não é isso que faz Deus se agradar de mim. Mas cuidado, nós temos irmãos mais fracos na fé. Sempre tem, irmãos, em todo lugar, em todas as épocas. Então Paulo continua: será que se alguém vê você sentado numa mesa, essa pessoa não vai querer fazer o mesmo? Os novos convertidos vão nos copiar, irmãos. Então tem esse que vai se assentar e copiar um exemplo, e tem aquele que sai escandalizado e diz: meu Deus, eu achei que quando eu virasse crente eu ia entrar no meio de um povo santo, e de fato eu achei que não acontecia isso, e não é para acontecer.
E aí Paulo vai dizer, olha, se a sua suposta maturidade, Paulo usa o termo conhecimento, for levar algum irmão ao pecado, ou ferir a consciência dele, você tem que fugir. Sendo assim, irmãos, ele faz um resumo, e aqui eu faço um acréscimo, para explicar o que Paulo está dizendo. Mesmo sabendo que comer carne não é pecado, se eu souber que o meu comer carne escandaliza o meu irmão, eu nunca mais comerei carne. Paulo disse isso, para não servir de escândalo, nem de tropeço. Isso aqui, irmão, se aplica a qualquer prática que possa ter um dúbio pensamento ou uma dúbia interpretação. Você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia incentivando você a encher a cara, incentivando você a consumir bebida alcoólica de forma desregrada. Mas você encontrará dezenas e dezenas mostrando para você. Esses aqui, os discípulos de Satanás não cita não. Só cita o não embriagueis. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Isso aqui não é uma permissão para encher a cara não, irmãos. O pessoal acha que isso aqui é uma permissão para beber. Interpretaram que não vos embriagueis é uma permissão para beber moderadamente. A Bíblia diz o quão perigoso e destruidor é o consumo do álcool. Isaías 5:22. Ai dos que são campeões em beber vinhos e mestres em misturar bebida. Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, que leva a contenda, mas sede cheios, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Provérbios 23, 20. Não andem com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e glutões se empobrecerão. E aí um texto maior de Provérbios 23. De quem são os ais? De quem são as tristezas? E as brigas de quem são? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho, quando ele vermelho cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Os seus olhos verão coisas estranhas. Como é que Ló não percebeu que estava indo para a cama com as suas duas filhas, irmãos? Os seus olhos verão coisas estranhas. A sua mente imaginará coisas distorcidas. Pode ler lá em Provérbios capítulo 23. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no meio das cordas do mastro, e dirá: espancaram e eu nada senti, bateram, mas eu nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Se você procurar qualquer pessoa mais antiga e que não é crente, ela vai dizer assim: olha, crente não bebe não. Ele vai dizer isso porque isso é algo cultural no Brasil. Ah, pastor, mas na Europa, problema da Europa, meus irmãos. Ah, porque na Alemanha o pessoal toma até não aguentar mais, problemas alemães. Eu sou brasileiro. Ah, porque na Itália o pessoal bebe vinho como quem bebe água, problemas italianos. Eu não estou na Itália não, eu moro no Brasil. E o Evangelho tem aspectos culturais de cada lugar. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios: que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e deu graça e partiu, depois pegou o cálice. Se os irmãos lerem o capítulo todinho de Corinto, os irmãos vão ver que Paulo estava ensinando os irmãos que eles estavam profanando a ceia do Senhor. A turma de Corinto ia, os mais ricos iam, os irmãos mais ricos da igreja chegavam, entornavam o copo, e Paulo fala: que vergonha, tem irmão vindo aqui, ao invés de participar da ceia, estão voltando para casa arrastados de bêbado. Isso não é a ceia do Senhor. Então existe um aspecto cultural, irmãos, que deve ser levado em consideração. O crente não bebe. Isso foi algo bem claro ao longo dos últimos anos na igreja evangélica do Brasil, até alguns poucos anos, quando em nome da liberdade cristã, do pecado de se embriagar, e aí as pessoas começaram a contestar em nome de: porque a Bíblia nos dá liberdade para isso, não sabemos o que. E aí eu sempre digo, quando alguém fala isso comigo: olha, mas Paulo vai dizer, não usem da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Nesse contexto, Paulo vai dizer: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu já vi gente que se dizia maduríssima na fé, dizer: o problema é do outro, ele se escandaliza, é ele que é fraco demais, é ele que não consegue conviver com a minha liberdade. Nessa suposta maturidade espiritual, uns vão dando lugar ao diabo, enquanto escandalizam com os irmãos mais fracos na fé, mesmo sabendo que consumir uma pequena quantidade de álcool não seja pecado.
e nem me torna nem mais crente, nem menos crente, por eu ser evangélico no Brasil, dita cultura evangélica no Brasil, pela questão negativa e nefasta na sociedade brasileira, por termos irmãos e irmãs que foram libertos do alcoolismo, para não escandalizar irmãos mais novos na fé, irmãos mais fracos na fé, para evitar de você dar lugar ao diabo. Qual o conselho pastoral? Você pode pensar diferente de mim e até tomar decisões diferentes dessa. O meu conselho é a abstinência total. Abstinência total. Se eu fosse você, eu evitava qualquer tipo de contato com qualquer bebida alcoólica.